Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 em parceria com o Portal UOL, a revista Veja e o Facebook com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Nós vamos agora às perguntas da população, que foram questões previamente gravadas com os cidadãos cariocas nas ruas, e a ordem definida para a resposta é da esquerda para a direita. Portanto, a primeira a responder será a candidata Jandira Fegali, do PCdoB, que está à nossa esquerda. Vamos ouvir a pergunta. A saúde do Rio de Janeiro está um caos. Se o senhor for eleito, o que vai fazer para ampliar as equipes de saúde da família e como será o funcionamento dos postos de saúde que atendem a população? A senhora tem 1 minuto e meio para responder. Eu agradeço a pergunta, e é bom que seja uma mulher fazendo essa pergunta, porque são as que mais sofrem, porque são as que mais cuidam. Em primeiro lugar, as clínicas da família precisam ser ampliadas, porque há bairros onde a clínica da família atende um pedaço e não atende o outro da rua seguinte, porque falta, de fato, atendimento da atenção básica e, principalmente para quem trabalha até 19 horas, 18 horas, poder ter o terceiro turno quando volta para casa para ter o seu atendimento. Mas essa clínica também não pode mais ser por OS, porque a OS, além das denúncias de superfaturamento, elas reduzem as equipes, e as equipes precisam ser completadas. E essas unidades têm que ser articuladas com os hospitais atrás. O CISREG virou uma sigla maldita, porque por ineficiência de gestão da atual prefeitura, eles simplesmente só integram dentro do sistema de regulação o que é do município. Isso é ilegal. O correto é integrar os leitos estaduais e os leitos federais para garantir a celeridade dos exames, dos especialistas, também das internações necessárias. Mas também é importante dizer que nós precisamos tratar a redução da mortalidade materna. Nós precisamos garantir a atenção ao parto, ao pré-parto e ao pós-parto. Precisamos garantir o acesso ao planejamento familiar. Precisamos fazer com que as mulheres previnam o câncer de mama e de colo de útero, tendo acesso à ultrassonografia e à mamografia. Nós precisamos fazer com que a saúde atenda de fato os idosos e garanta a assistência dentro da escola para as crianças e para todos que precisam de saúde. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é para o candidato Pedro Paulo. Ele terá exatamente 1 minuto e meio para a resposta. Vamos à pergunta. Qual a sua política em relação à guarda municipal? Tendo que a guarda ela tem sido um pouco rude com os comerciantes que se dizem legais e a prefeitura o tratam às vezes como ilegais. 1 minuto e meio. Olha, a pergunta dele fala sobre a questão do posicionamento da guarda em relação ao ambulante. Nós aumentamos o número de ambulantes licenciados. A guarda ela tem que trabalhar a ordem pública, mas tem que respeitar o trabalhador. E a guarda municipal tem outras funções também. Por exemplo, nesse governo, no governo do prefeito Eduardo Paes, que eu tenho a honra de ter sido seu chefe da Casa Civil de Governo, ela tem a proteção do patrimônio, a ordem pública. E eu quero introduzir também o trabalho da guarda na questão da segurança urbana, no patrulhamento preventivo. Eu vou treinar a guarda, equipar a guarda, colocar tecnologia na guarda municipal, identificando as principais áreas de incidência de roubos e furtos que cresceu nos últimos 2 anos. 15 bairros já são escolhidos para fazer esse atendimento. Copacabana, Tijuca, Taquara, Irajá, trabalhando em parceria nas áreas de maior incidência de crime com a Polícia Militar, como nós fizemos no Centro Presente, que a Prefeitura paga para o policial trabalhar a segurança pública naquela área, ou na guarda presente de forma autônoma e sozinha nessas áreas de menor incidência. Nós vamos dar treinamento para a guarda, 600 horas de treinamento, mais do que São Paulo, mais do que o próprio treinamento da guarda atual, para que a gente possa garantir segurança, respeitar o trabalhador, e eu inclusive tenho a honra de ter o PDT como vice, a Cidinha Campos como vice, que me faz pensar em todo momento no respeito ao trabalhador na postura da Guarda Municipal. Obrigada, candidato. Agora é a vez de Alessandro Molon. Vamos ouvir a pergunta. Queria saber quais são as propostas para cuidar da segurança pública como um todo, né? A segurança pública preocupa muito, né? E atualmente, se não for o maior, é um dos maiores problemas que, afinal de contas, se tornou caótica, né? O carioca se preocupa muito com ela. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Muito obrigado, Leonardo, pela sua pergunta. Sua pergunta, de fato, é muito importante. A gente quer viver numa cidade em que a gente possa sair nas ruas sem medo, em que as mães, os pais possam dormir sem medo de que os seus filhos não voltem para casa. Isso nós podemos fazer.
Primeiro, se o foco da Guarda Municipal, primeiro, for a proteção do cidadão. O maior patrimônio, Pedro Paulo, de uma cidade são as pessoas que moram nela. Não são os prédios, o patrimônio público, ou sequer a ordem. Tudo isso deve estar em função da segurança das pessoas. Essa vai ser a minha prioridade. Guarda Municipal trabalhando integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil, equipada com um rádio, para que ela possa dizer para as polícias o que está acontecendo se, por exemplo, testemunha um crime. Hoje em dia a Guarda trabalha isolada da Polícia Militar e Civil. Eu não consigo entender que ligação é essa da Prefeitura com o Governo do Estado, que na prática não garante segurança para o cidadão. Mas segurança pública é muito mais do que a sua guarda. É investir na prevenção, com ocupação de cultura, esporte e lazer para os nossos jovens. É educação desde a primeira infância, para disputar o destino de cada menino da nossa cidade com o tráfico de drogas. É também uma cidade mais bem iluminada, porque todos os estudos mostram que quanto mais iluminação, menos certos tipos de crimes são praticados. Quem diz que isso não funciona é porque realmente não entende nada de segurança pública. O próximo a responder a perguntas da população é o candidato Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir a pergunta. O que vocês vão fazer quando vocês ganharem nos hospitais que está nessa crise, está faltando tudo? Até os funcionários não têm o que comer e nem os pacientes. Bolsonaro tem 1 minuto e meio. Bom, obrigado pela sua pergunta. No nosso plano de governo, em primeiro lugar, nós vamos instalar em 100% das unidades de saúde o eSUS, que nada mais é do que a informatização de todo esse sistema para que seja ligado até a rede SUS e permita um melhor controle de todos os medicamentos, né, que saem de dentro dessas unidades, que permita a melhor compra desses medicamentos, evitando, né, que haja, por exemplo, a data de validade vencida e termos toneladas de medicamentos sendo desperdiçadas, né, por falta de planejamento do poder público. E, em segundo lugar, nós vamos também criar uma central integrada de regulações. Hoje, o CISREG, que deveria ser algo monitorado, capitaneado pela Prefeitura, não se fala, o CISREG municipal não fala com o estadual, que não fala com o federal. Isso precisa acabar. Então é possível, no mesmo sistema, olhar a quantidade de leitos que tem disponível e assim tentar acabar com o grande problema das internações. E mais, fazer parcerias também com os centros universitários, para que participem de todo esse sistema. E também, caso ainda assim haja necessidade de mais leitos, nós podemos fazer, como está no meu programa de governo, o Provida, que é um convênio com a rede privada de saúde, para que as pessoas não fiquem desassistidas. Infelizmente, com a crise do governo federal, muitas pessoas deixaram de pagar plano de saúde e estão inchando o serviço público na área da saúde. Obrigada, candidato. Vamos a mais uma pergunta agora para o candidato Marcelo Freixo. Se o senhor ganhar, como vai ficar a escola do meu filho? Lá não tem merenda e nós levamos do nosso próprio bolso. Eles fazem marmita e eles levam quentinha para o colégio. Isso é uma vergonha. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, Letícia, que bom, porque a escola que você acaba de narrar é a escola do hoje, não é a escola do amanhã do Pedro Paulo, né? Que é uma escola que vai chegar e que não chega nunca. Né? E é importante porque é um relato sincero, honesto, de uma mulher negra, né, que tem o seu filho numa escola pública, e mulheres negras. Vocês do PMDB não costumam respeitar muito nem quando entrega a chave, né, aquela cena patética, né, que vocês presenciaram. Mas enfim, quero dizer que essa escola é uma escola que tem que ter plano de cargos e salários, e o candidato do PMDB não fala a verdade quando diz isso. O plano de cargos e salários tem que ser unificado, Pedro Paulo. Tem que contar com funcionário, que vocês esqueceram. Inspetor de colégio hoje não existe. Porteiro de colégio hoje não existe. Porque vocês acham que só existe professor e diretor. Não é assim, vocês não entendem nada de educação. A escola do hoje, vocês têm que aprender a ouvir os educadores. Por isso que os educadores não gostam de vocês e estão votando na gente, né? Porque eles querem a mudança efetiva da escola pública hoje. E mais do que isso, a escola tem que ter autonomia pedagógica. A escola não pode ter um material didático, ou o que eles vão fazer, empurrados goela abaixo por fundações privadas que vocês fazem acordo, sei lá de que maneira. Né? Tem que ter autonomia porque as realidades territoriais dessas escolas são distintas. E é evidente que vocês precarizaram as escolas. Olha o relatório do Tribunal de Contas. Quando vocês assumiram, tinham 15% de escolas precárias. Hoje, tem 43%. Olha o relatório do Tribunal de Contas. Vocês acabaram com a educação pública do Rio de Janeiro.
Sem manifestações, por favor, para que a gente possa ir ao próximo candidato, que vai responder é o Índio da Costa. Vamos ver a pergunta. Gostaria de saber se existe algum projeto que possa retirar essas crianças da rua, das comunidades que passam o dia inteiro sem ter o que fazer, sem ter uma escola para ir, e se tem algum projeto de assistência social que possa orientar essas famílias, que deixe seus filhos, pelo menos durante o dia, horário de trabalho. 1 minuto e meio, candidato. Se tem criança que está na rua é porque não está na escola. E é crime a criança não estar na escola. Meu governo, efetivamente, eu vou oferecer educação por tempo integral. Aliás, é uma mentira do Pedro Paulo que há educação por tempo integral aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não há nenhuma escola com educação por tempo integral. Tempo integral são 9 horas. A prefeitura diz que oferecerá 7 horas e meia. Mas se você for lá na Maré, que fizeram 40 escolas da manhã, apenas uma está funcionando e até meio-dia. De meio-dia às 2, não tem aula nenhuma. As crianças ficam lá como se aquilo fosse um depósito de crianças. No meu governo, educação por tempo integral vai ter 9 horas. E eu vou utilizar as mais de Vilas Olímpicas, mais de 20 Vilas Olímpicas que existem, vou utilizar os equipamentos de cultura da cidade, as naves do conhecimento e todos os outros espaços, porque educação por tempo integral não é o dia todo trancado dentro de uma sala de aula, brigando ali um aluno com outro, a professora repetindo. São 2 horas de português em bloco hoje, 2 horas de matemática em bloco, ninguém aguenta isso. A ideia é que a criança aprenda o dia inteiro. Eu sou pai de 2 meninas, uma que tem 2 anos de idade e outra que tem 12. Eu sei muito bem o que é educação e eu vejo de perto a evolução diária. Cada criança fora da sala de aula por dia é um crime e as pessoas têm que ser penalizadas. Chama-se Eduardo Paes e Pedro Paulo. E a menor penalização é o seu voto. Escolha bem quem você vai eleger na próxima eleição. Obrigada, candidato. Carlos Osório vai responder a próxima pergunta. Vamos ver. Se for prefeito, o que o senhor vai fazer para melhorar a mobilidade do Rio? 1 minuto e meio, candidato. Hanna, nós vamos trabalhar o tema da mobilidade com profundidade. Primeiro, queria dizer para você o seguinte: a mobilidade urbana talvez seja o grande desafio do século XXI. As cidades que serão vitoriosas no século XXI serão aquelas que melhor enfrentarem esse desafio. Nós temos muita coisa a fazer no Rio de Janeiro com relação à mobilidade urbana, muita mesmo. E nós temos que ser objetivos e práticos. Não adianta sair prometendo para construir um monte de coisa, se nem o que está sendo construído será concluído até o final dessa administração. Nós vamos concluir todas as obras nessa cidade, absolutamente todas. O BRT Transbrasil, que sai um viaduto ali do meio da Avenida Brasil, em direção ao Trevo das Missões, que não termina e continuará assim até o final do ano, será concluído. E eu vou fazer o que sempre fiz. Vou estar nas ruas, vou estar acompanhando o desenvolvimento de todos os projetos e vou garantir que a mobilidade urbana avance na nossa cidade, fazendo uma melhor integração entre os modais de transporte e fazendo com que, primeira vez, a Prefeitura do Rio invista em apoio ao Estado, em parceria com a iniciativa privada, no avanço do metrô. O metrô é um meio de transporte por excelência na cidade do Rio de Janeiro. E, Hanna, você pode ter certeza absoluta, não vou fazer nada sem conversar com a população antes e vou estar na rua para garantir que o que foi feito funcione. Terminando esta rodada de perguntas da população para os candidatos, é a vez de responder o candidato Marcelo Crivella. Vamos à pergunta. A questão da poluição das águas do Rio de Janeiro, tanto da Lagoa, da Baía de Guanabara e das praias, ao meu ver, é uma coisa muito importante para a visibilidade da cidade. E tem umas promessas muito antigas de despoluição, tanto das Olimpíadas como de outros candidatos e prefeitos, e nunca nada foi feito. Eu queria saber se vocês têm algum planejamento, alguma proposta em relação a isso. 1 minuto e meio, candidato. Eu quero agradecer muito a sua pergunta. Olha, essas águas são poluídas por 2 razões, pelo esgoto e pelo lixo. E esse lixo muitas vezes desce de bairros altos, na época da chuva, quando demoram a ser recolhidos. Nós tratamos isso aqui numa pergunta anterior, quando eu disse que é importantíssimo voltar com o gari comunitário. Nas comunidades do Rio de Janeiro, nos morros, o lixo demora muito para ser recolhido. E em momentos de chuva, e o Rio tem muito, eles vão ser carreados para os nossos rios, para as nossas lagoas,
e também para a Bahia. Nós precisamos acabar com isso, voltando com o garimpo comunitário. Precisamos ter também de volta o Guardião dos Rios. E precisamos encanar todo o esgoto do Rio de Janeiro. Isso não é caro, isso não é impossível de fazer. As cidades do Rio de Janeiro, há várias cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, Volta Redonda, que tem 100% do seu esgoto canalizado. E canalizado para onde? Para uma extração de tratamento de esgoto. E depois esse esgoto essa água limpa vai ser colocada nos rios. É isso que o Rio de Janeiro precisa fazer e está adiando muito tempo. Não é só a questão de despoluir as nossas lagoas, nossos rios e a nossa Bahia. É a questão da saúde. Nesses esgotos crescem muitos insetos, crescem também micróbios, vírus e bactérias. Então, se a gente investir em saneamento, nós vamos melhorar muito a saúde do Rio de Janeiro e evitar esses hospitais que são... Obrigada, candidatos. Chegamos assim ao final de mais uma rodada, a rodada de perguntas da população, o debate Rede TV, eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e Facebook, volta daqui a pouco. Já já teremos mais um confronto direto entre os candidatos à Prefeitura do Rio e também as considerações finais. Não saia daí, já já.